que é dito, domingo da igreja perseguida. Em todo o mundo, no dia do DIP, que é organizado pela missão Portas Abertas. A Portas Abertas também é uma missão interdenominacional e mundial que visa ajudar cristãos perseguidos no mundo todo. Eu costumo brincar e dizer que às vezes a nossa maior dificuldade de vir para o culto é porque às vezes ou choveu, às vezes a gente não vai para o culto porque eu não tenho roupa. Algumas vezes a gente não quer ir para o culto porque a gente não está muito animado. Algumas vezes nós não queremos ir para o culto porque semana que vem tem, eu vou. Hora que precisar, eu vou. E uma noite como essa serve para nós pensarmos um pouquinho a respeito de cristãos que não têm o privilégio que a gente tem. Como virão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles que ainda não viram? Eis aqui. Pesquisas levantadas em 2002 nos revelam que Coreia do Norte, em termos de população, são 24,76 milhões de habitantes, sendo 400 mil são crentes, né, são cristãos, e entre 4 deles, um deles estão presos lá por ter levado a palavra do Senhor. A Somália é cometida em guerras, e hoje é um país totalmente destroçado, dividido, né, com algumas províncias se julgando independentes e sem integração alguma. A Síria hoje enfrenta um problema muito grande que a gente tem acompanhado na televisão, que é a questão dessa revolução. Praticamente metade da população está desempregada. Ou seja, além de já ter os cristãos lá, além de já ter todo o problema relacionado à perseguição, existe hoje essa revolução lá, esse problema de guerra interna, essa guerra civil. E isso daí tem devastado a economia do país. Com isso, a fome aumentou, os empresários eles não estão tendo como abrir seus comércios, porque abre, é risco de bomba, é risco de assalto, diversos problemas estão acontecendo. Então, hoje a Síria ela tem o maior número de refugiados no mundo, e o Brasil é um dos países que estão recebendo esses refugiados. Porque eles não estão tendo condições de ficar mais naquele país. A atual Síria é uma das civilizações mais antigas do mundo. A sua história começou com a criação de 2 reinos chamados Ebla e Mari. Devido ao seu crescimento do comércio e às terras férteis do rio Eufrates, o desenvolvimento cultural, esses reinos foram disputados por grandes impérios, como Mesopotâmia e Egito. Diversos povos e impérios habitaram e dominaram seus territórios, como os amorreus, hititas, assírios, persas, gregos, romanos, etc. A Síria foi conquistada pelos árabes muçulmanos após 2 batalhas contra o Império Bizantino. E ao fim da Primeira Guerra Mundial, a Síria foi dividida em 2 partes. Uma parte foi administrada pela França e outra pela Grã-Bretanha. A Síria se uniu ao Egito para formar a República Árabe Unida. E em 1931, as 2 entidades separaram-se e a República Árabe da Síria foi restabelecida. Na Guerra dos 100 Dias, a Síria perdeu as colinas de Golã para Israel. E em novembro de 70, Hafez al-Assad, membro do Partido Socialista, tomou o poder em um golpe e trouxe estabilidade política. Quando nós lemos na Bíblia, lá no livro de Atos, a Síria, desde a igreja primitiva, é uma nação que sofre perseguição ao cristianismo. Quando nós lemos lá em Atos 9, nós lemos a respeito da conversão de Saulo. Quando Saulo ele teve um encontro com Jesus, ele estava a caminho de Damasco. Como a Tatiana disse, Damasco é a capital da Síria. Então, desde aquela época, a Síria sofre forte perseguição aos cristãos. Os cristãos são mortos lá desde aquela época. Mas, em meados do século XVIII, o cristianismo começou a entrar na nação. E, mais fortemente, no ano de 1890,
o país teve uma forte influência do cristianismo através de escolas cristãs que a parte da população da Síria é muçulmana. Portanto, a religião predominante torna-se o islamismo. E o islamismo, eles são totalmente aversos ao povo cristão. Por isso que a perseguição lá é tão forte. Então, a Constituição, eles falam, você pode ter culto, toda a igreja cristã que é registrada no governo, ela pode fazer o seu culto, mas o evangelismo, o divulgar nas ruas a respeito de Jesus é proibido. Se alguém é pego, é morto e executado na hora. Seremos a geração que dança por causa da tua misericórdia, ó Deus. Tua misericórdia, ó Deus. E seremos a geração que canta e que celebra a tua glória, ó Deus. A tua glória, ó Deus. Na Nigéria, ela foi criada em 1914 e já nasceu dividida em 3 regiões distintas. O norte, predominantemente muçulmano e habitado pelos Hausás e Fulanis. O sudeste, lá das etnias Iorubá, e regiões sudeste, onde vivem os Iobás. A população da Nigéria, nós podemos dizer que é o país mais populoso do continente africano e o 8º mais populoso do mundo, contando com a maior população negra do planeta. Também, devido ao grande número de tribos que existe, também há muitas religiões. Cada tribo, cada grupo professa a sua crença, entre elas algumas primitivas, com cultos ocultistas. Também lá há uma grande rede de crime organizado, onde os nigerianos que têm um pouquinho mais de aquisição comanda todos os outros que são subordinados. Devido a isso, há também um grande número de tráfico de pessoas. Eles traficam pessoas, trocam pessoas a troco de camelos, a troco de ovelhas, a troco de comida. E entre esse tráfico predomina o tráfico. No século XIX foi assim, constatado o primeiro ato de total preconceito, de total defraudação à religião, ao cristianismo, e ali foi relatado o primeiro massacre de pessoas, tá? Na Nigéria são relatados os maiores mártires. Há algumas semanas, um grupo chamado Boko Haram, eles entraram numa escola feminina na Nigéria e sequestraram cerca de 500 meninas. Em torno de 200 conseguiram escapar, mas ainda nós temos 300 meninas até hoje presas por esse grupo. Essa escola era uma escola onde eles tentavam unificar e tornar amigo, tanto muçulmano quanto cristão. Então a escola recebia os 2 grupos de pessoas e ensinava que havia a possibilidade da convivência. E esse grupo Boko Haram, que quer dizer a lei ocidental é pecado, ele entrou e levou. E eles já disseram que vão vender todas essas meninas para escravo. A gente conversou com uma moça de lá, só que por questão do fuso horário ela não pôde participar conosco, mas a única coisa que ela pediu, ela falou, peçam a Deus e orem por essa questão, orem para que esse grupo perca a força, porque eles têm muita força na nação e têm destruído muita gente, têm destruído muitos lugares. Então essa noite também nós vamos orar e pedir a Deus para que esse grupo enfraqueça, para que Deus tenha misericórdia e essas meninas possam voltar para suas casas, porque na hora que falou essa notícia, eu me coloquei no lugar de cada mãe, e você imagina, você leva o seu filho para a escola, você está esperando que vai voltar para buscar, e depois você fica sabendo que eles foram sequestrados, e vocês têm ideia do que pode acontecer com cada um. Então meu coração doeu, eu fiquei imaginando, me coloquei no lugar de cada um, e eu falei para ela, pode ter certeza que nós vamos orar, e vamos pedir a Deus para que tenha misericórdia, para que essas meninas...
fica no leste da África. Tem uma população de 91 milhões, 17% urbana e 63% cristãos. E a religião lá é ortodoxa e república federativa. A gente pensou que existem várias maneiras de falar sobre o país. A gente escolheu falar um pouco sobre a tradição, como começou a religião lá. Segundo a tradição do cristianismo, chegou na Etiópia por meio de um jovem náufrago proveniente de Tiro, chamado de Freunício, que conquistou a confiança do rei da Etiópia e foi educador do príncipe. Ao assumir o trono, o príncipe declarou o cristianismo a religião oficial do seu reino. A Igreja Ortodoxa Etiópia foi fundada em 332 d.C. por Santo Anastácio, com o advento do islamismo no século VII. Suas investidas militares, a Etiópia ficou isolada do resto do Império Romano do Oriente. Falar um pouco sobre a Colômbia. E a capital da Colômbia é Bogotá. A religião predominante lá é o cristianismo e o catolicismo, que predomina com 95,2%. Outras religiões são 4,8%. Economia, os principais produtos agrícolas: café, que é o principal, cacau, cana-de-açúcar, milho, mandioca e batata, que é a nossa comida. A gente trouxe canjica, pamonha e o café, que é um dos principais. A principal cidade é Bogotá, seguido Medellín e Cali. A população é de 45,2 bilhões de habitantes e seu fuso horário é menos 2 horas em relação ao Brasil. Bom, a Colômbia tem o seu dia da independência 20 de junho. A moeda lá é o peso colombiano. E uma das coisas assim que ele tem muito alta, uma coisa muito boa, é a questão da alfabetização, que eles têm 90,5% de pessoas alfabetizadas. E a taxa de desemprego muito baixa, que é 10,5%.